Olá vocês que nos acompanham aqui na TV Unifor, seja pelas redes sociais ou pelo canal 14 da Aluras. Esse é o Sapiência, um programa que tem como foco desvendar os mistérios do mundo acadêmico, desde a concepção da pesquisa até a sua aplicação na nossa vida cotidiana. Eu sou o professor Bruno Lessa, professor do programa de pós-graduação em administração aqui da Universidade de Fortaleza. E conto hoje com a presença da Nayana Cunha. A Nayana, pessoal, ela é superintendente de recursos próprios do Grupo Unimed. E vai falar um pouco aqui para a gente da trajetória dela, acadêmica e profissional, uma vez que essas duas trajetórias acabam se misturando, se mesclando. Nayana, eu não vou te apresentar, eu vou pedir que você se apresente, por favor. Bom, eu sou Nayana, sou médica de formação, né? Comecei e terminei minha faculdade em 2009, né? E logo que terminei a faculdade fui para assistência, trabalhei na medicina de família e por apenas 2 anos. Logo em seguida fui convidada para trabalhar na área de auditoria médica e acabei ingressando no mundo da gestão. E aí isso já em 2013 já estava em cargos de coordenação, gerência. Em 2015 foi quando eu assumi a minha primeira cargo de diretoria. E aí eu fui estruturar uma área que era uma área de relacionamento médico. E aí foi onde nasceu o desejo de pesquisar, né, sobre esse tema. E ao longo desse tempo eu não tinha me decidido ainda qual área de atuação na medicina eu ia seguir, né, qual a especialidade médica. Isso me incomodava um pouco, porque eu sempre brinquei que assim, quando você é médico, você tem 3 perguntas, né, seu nome, sua profissão, quando você diz que é médico, qual é a sua especialidade? Essa é sempre a terceira pergunta que vem. Isso me incomodava, porque eu não tinha decidido qual especialidade, eu estava convicta do que ia fazer, mas fui em busca de ter a minha especialização fora das linhas tradicionais da medicina. E foi quando eu busquei o mestrado profissional de administração aqui na Unifor e decidi buscar realmente a formação técnica para levar para dentro do mundo da saúde na jornada que eu já trilhava. Então foi assim que nasceu a minha busca pela academia novamente, né, e a busca por estudar e entender melhor o médico nesse cenário aí da gestão e da administração em saúde. E como foi esse processo, mais exatamente, assim, de transitar, de ter a dúvida em relação à especialidade médica, que a gente pensa logo a pediatria, sei lá, obstetrícia, oftalmologia e tal, e você resolver que vai fazer essa volta e vai para a gestão. Como é que foi isso? Não foi fácil, né? Porque você sair do curso normal, né, o tradicional, sempre é uma decisão mais disruptiva. Mas eu ficava buscando ali, eu vou ser oftalmo, eu vou ser otorrino, e nada ali me inquietava, me aquecia o coração da forma que eu esperava. E eu fui descobrindo a gestão, eu escalonei posições, né, muito rapidamente, e descobri que estava apaixonada por fazer aquilo. E me descobri naquele momento que eu precisava aceitar, né, e buscar conhecimentos técnicos na área da administração para poder fortalecer ainda mais o que eu vinha fazendo. Então, foi um momento de aceitação. Hoje sou convicta, né, administradora em saúde. Busquei depois a titulação, na época não tinha uma residência em administração em saúde, hoje até tem. E hoje tem uma área de atuação em administração em saúde que eu tirei o título agora nesse último ano, né? Mas eu realmente busquei tentar ali me aceitar como administradora e fui buscar aí os conhecimentos e agora voltei para o doutorado aí para sanar aí outras inquietações de problema do cenário aí da saúde. Interessante que você é meio pioneira, né? Porque não existia, como você falou, agora você tem a formação específica em administração em saúde, mas você foi tentar fazer esse casamento entre a administração e a parte da sua formação médica. Como foi esse link, assim, quando você chegou no programa, no mestrado e disse, eu quero estudar isso? O cenário de saúde ele é muito desafiador, né? E dentro das cadeiras, graduação básica da medicina, pelo menos na minha época, não tinha a gente sempre estudou sobre doenças, diagnósticos e tratamentos, né? E prevenções. Mas nunca a gente teve esse olhar para, vamos falar, de administração e saúde. E precisa ter alguém que enverede nisso, né? Porque, de fato, acesso à saúde, garantir que a saúde chegue a todos, precisam de grandes administradores.
né? Então, eu decidi enveredar por isso. Eu sempre fiquei inquieta ali quando eu decidi. Eu disse, eu não vou atender um paciente, eu vou decidir atingir muita gente. Para atingir muita gente, tinha que ser através da gestão. Então, eu decidi, de fato, assim, não foi uma decisão fácil, mas eu acho que foi uma decisão muito assertiva e eu sou muito feliz dentro dessa decisão de seguir o caminho da gestão. E nesse seu pioneirismo, esse desbravamento que você vai fazer na área, como foi o início do mestrado? Porque, como você falou, você procurou uma formação técnica, mas o mestrado ele vai mais no sentido, assim, embora o mestrado profissional ele vai contemplar também essas questões e vai te fornecer, além do arcabouço técnico, da bagagem técnica, as ferramentas de pesquisa. E como foi a entrada da Nayana médica no mestrado em administração? Acho que foi curioso, né? Desde a minha entrevista, eu me lembro do rosto dos professores quando eu estava lá naquela primeira avaliação prática, né? Que eu fui apresentar o meu projeto e eles ficaram bem curiosos como é que uma médica, né, está fazendo aqui, até porque a medicina é uma profissão muito tradicional, né? Então, normalmente é consultório, assistência e para ali, né? Então, assim, foi curioso, acho que por isso apostaram em mim. Né? E também dentro do mestrado eu acabei percebendo muita sinergia dentro do que eu fazia, né? Das possibilidades de incrementar ferramentas, é tanto que eu sempre falei, depois que eu terminei o mestrado, o quão isso incrementou na minha carreira profissional, né? Porque foi validando ali vários conhecimentos práticos e eu fui instrumentalizada porque tinha realmente uma bagagem teórica muito importante. Então, como eu fui da primeira turma, a gente realmente fez também uma carga horária teórica muito robusta que proporcionou, de fato, muito conhecimento. Então, assim, eu vim ávida pelo conhecimento. E eu acho que também o meu objeto de pesquisa, que foi o médico, né, que é dentro do cenário de trabalho, dentro da participação dele ali, da gestão da saúde, da atuação, da assistência, né, o quão ele é pertencente como colaborador, como parte ali da organização, também era uma coisa que me inquietava, casou muito para dentro da área que eu estava estruturando, né, mas foi muito rico, para mim foi muito rico, um divisor de águas. Interessante. Fala um pouco para a gente do projeto, do objeto de pesquisa, né? Que você falou um pouco do médico, falou dele como colaborador. Para a gente que é leigo no assunto, assim, o que você estudou mesmo nesse sentido? Quais eram os teus interesses nesse sentido? Assim, na verdade, o médico, quando você vai ali para uma operadora de saúde, ele entra ali como um prestador de serviço, um terceiro. Ele ali está muito mais à margem como um colaborador. Então, às vezes, ele fica à margem ali da área de gestão de pessoas. E no final do dia ele é quem define a assistência, né? É quem define o custo, é quem define a qualidade do serviço, é quem define a satisfação do cliente. Então ele está à margem, né, de todas as políticas do RH, toda a parte, às vezes, de desdobrar da estratégia organizacional. Então isso me inquietava muito, porque ele era o protagonista, né? Mas ao mesmo tempo ele estava à margem da organização. Então, quando me convidaram para estruturar a área, a primeira coisa que eu fui entender é qual era o grau de satisfação e como é que a qualidade de vida do trabalho médico... Desculpa, que área você está falando que te convidaram para estruturar? Pronto, eu fui convidada para estruturar uma área de relacionamento médico dentro dessa operadora de saúde, porque se entendeu que tinha que chamar o médico para o cenário, né? Então, ele não podia estar ali dentro de um consultório específico sem entender os meandros da empresa. Então, às vezes, a gente cobra ali que o médico tenha um comportamento acolhedor, tenha ali uma visão econômica financeira, tenha um cuidado sobre os protocolos, mas, às vezes, você está à margem dos treinamentos que você tem que colocar como um colaborador convencional. Então, eu fui convidada para estruturar já nessa ânsia. Então, a empresa queria chegar mais próximo do médico, né? Queria com que ele se sentisse parte, mas a gente não via ele como parte dentro da empresa. Então, só para você ter ideia, uma coisa que para mim era muito simbólica era que tinha o dia de todos os profissionais, mas o dia do médico não tinha uma ação da área de gestão de pessoas. Então, isso era um antagonismo muito grande, já que ele era um personagem muito importante dentro do cenário ali da saúde. Então, quando eu comecei a estruturar essa área, eu fui buscar entender porque a gente tinha um alto grau de rotatividade, um baixo tempo de permanência e a gente não conseguia plugar os elementos culturais, a gente não conseguia trazer o médico para o cenário ali que a empresa precisava seguir
E eu fui buscar entender um pouco de como é que era a satisfação dele ali, o que é que interferia na qualidade de vida, como é que aquilo tudo ali se relacionava com a permanência dele ou não na empresa, entender um pouco de quem eram esses médicos que compunham essa corporação, né? E esse foi o objeto da pesquisa, né? Foi entender como é que a satisfação e a qualidade de vida no trabalho do médico dentro de uma operadora de saúde influencia na rotatividade, na permanência dele dentro da empresa. Muito interessante. Então, fala um pouco agora da tua trajetória nessa pesquisa, esse objeto que você descreveu para a gente, que tem a ver com o médico. Como é que foi essa trajetória de pesquisa? Como foi que o bicho da pesquisa te mordeu? Foi uma pesquisa desafiadora, né? Primeiro que entender o médico, que ele por si só, ele fica ali, ele pelo menos dentro do cenário da época que eu estudei, ele ficava ali um pouco da margem até das pesquisas. Quando você ia juntar ali gestão de pessoas no olhar do médico, ele ficava à margem, né? Como é que pesquisa a satisfação do médico se você vai ter instrumentos, que os instrumentos validados, eles são instrumentos para colaboradores, e o médico ele não está figurado como colaborador, porque ele é um prestador de serviço. E aí a primeira coisa que eu fiz foi validar um instrumento de pesquisa para pesquisar o grau de satisfação e a percepção de qualidade de vida no trabalho. Então, mas o que seria o que é validação de instrumento de pesquisa, assim, uma coisa? O que seria isso? Eu peguei um instrumento do Great Place to Work, do GPTW, que é uma pesquisa, uma ferramenta de pesquisa de clima mundial, e fui validar esse instrumento já adaptado, adaptei o instrumento, e fui validar dentro do cenário de pesquisa que eu estava. Então, eu fiz uma validação, recolhi uma amostra, apliquei, validei, né, fiz todas as análises estatísticas, validei o instrumento, e aí depois de tudo isso eu fiz a pesquisa mais ampla. Na época a gente tinha praticamente 300 médicos ali dentro da população estudada, eu consegui captar lá em torno de 190 médicos respondentes, e a gente teve assim, uma percepção de uma amostra importante da população estudada, né? Deu muito trabalho fazer essa parte? Deu muito trabalho. Por quê? Porque o médico ele é desafiador, né? Tanto na questão de responder, não tem muito tempo, as coisas têm que ser muito rápidas, intuitivas, e era uma pesquisa extensa, né? Porque tinha que ter uma pesquisa lá de clima, fora algumas outras percepções de qualidade de vida no trabalho e o tempo de permanência dele lá, um pouco de análise epidemiológica também, então entender se era do ponto de vista demográfico mesmo. Então, depois de validar esse instrumento, eu fiz a coleta dos dados, né, pesquisei amplamente, fui cruzar tudo isso, né, do ponto de vista estatístico e linkar com a literatura, né? Então, de alguma forma, dentro a minha hipótese era que, de fato, né, a satisfação e a qualidade de vida no trabalho, ela interferia, de fato, na permanência dos médicos na organização. Isso a gente corroborou, de fato, demonstrou dentro da pesquisa. E isso acabou sendo um insumo importante para que eu estruturasse e fortalecesse de uma forma mais intensa a área que eu estava à frente. Então, eu fiquei nessa área um pouco mais de 3 anos, 3, 4 anos, e depois transitei para outra posição, mas deixei a área estruturada lá, a área ainda existe, transitei de empresa e a área está lá e está como um objeto importante de fortalecimento do relacionamento médico, implantação da cultura, implantação de protocolo, porque, de fato, ficou muito claro que não tinha esse olhar, né, para dentro de como é que a gente faz com que o médico se sinta pertencente dentro de uma empresa, né? Fala um pouco mais do que você descobriu nesse decorrer, porque os médicos responderam um questionário, né, que é o instrumento que você estava falando, e aí você viu uma série de elementos que corroboraram ou não. O que você descobriu ali analisando esses questionários? Pronto, dentro da minha pesquisa, né, o que é que eu descobri? Um é que remuneração, que acho que é sabido, ele não entra como o pilar mais importante para o tempo de permanência, né? E o médico não diferencia muito de uma população habitual, um colaborador de qualquer empresa. Então, o que vai contar lá é a satisfação que ele tem no trabalho, né? O quão ele se sente ouvido, o quão ele se sente parte nas decisões, o quão estão as condições de trabalho para que ele tenha a condição de executar a sua atividade. Então, não teve muita diferença dentro do que vem os resultados das pesquisas de outros colaboradores de outras categorias profissionais, né? Eu acho que o médico ele tem o benefício de ter um propósito dentro do trabalho dele muito alto, né? Então, assim, o orgulho pela atuação profissional ficou como um dos pontos mais fortes, né? Porque eu acho que isso independe de onde até você está atuando, o médico tem
privilégio, né, de lidar com vidas. Então, o orgulho ficou realmente como o ponto mais importante lá para a satisfação profissional. O orgulho? O que seria esse orgulho de atuação, assim? O orgulho frente ao que ele desempenha, o que ele pode possibilitar de melhoria na vida de um paciente, né, de curar, de tratar, de aliviar a dor, né? Então, isso é um propósito de saúde, né? A gente que faz saúde, a gente tem esse propósito muito claro e muito definido. Interessante. O que mais você descobriu, assim, compartilhar com a gente? Descobri que nesse cenário, né, a gente de fato tinha uma rotatividade muito alta, né, e que de fato eles se sentiam distantes da corporação. Então, a prática do feedback, eles não entendiam muito claramente quem era o nível de hierarquia a quem eles deveriam se reportar, eles não se sentiam ali parte muito do que das decisões e que por isso sentia esse afastamento. Então, essa necessidade de aproximação, né, inclusive dos objetivos estratégicos da corporação, como ele se sente parte dentro de um mapa estratégico, isso ficou muito claro o quão era distante, né, e como a ausência disso, de fato, nunca ia fazer com que o médico conseguisse entregar tudo que a corporação esperava, né, porque, de fato, ele não se sentia ali perto, ele não conhecia muito daquelas questões e não sabia com muita clareza o que se esperava dele. E quando você chegou para os seus gestores superiores e apresentou esses resultados, qual foi a reação, qual foi o impacto que isso teve na organização? Eu acho que de alguma forma eles esperavam o resultado, né? Eu acho que por isso também o desejo de estruturar a área, então eu acho que eu vim com essa missão de fortalecer isso e de estruturar tudo isso. Não me pareceu uma grande surpresa, mas me pareceu um grande direcionador, né? Um direcionador de ações para que a gente realmente utilizasse todo aquele cenário ali para buscar uma aproximação e trazer o médico para mais próximo e se sentir mais pertencente da empresa. E ao final, quando você mostrou esses resultados para os seus gestores, quais foram as ações que você deliberou, que você desenhou e que foram implementadas? Algumas das ações que a gente implementou lá, né? Uma é reuniões de aproximação maior com o corpo clínico, né? Então, assim, o cenário da minha pesquisa foi Fortaleza, mas era uma empresa de atuação nacional. Então, o distanciamento, ele era um desafio, né? Porque eu tinha uma matriz aqui pulverizada no Brasil inteiro e muitas vezes era difícil chegar lá, né? Então a gente estabeleceu reuniões de recorrência, de alinhamento, de aproximação, estabeleceu também protocolos institucionais para que de fato a gente conseguisse dizer o que se esperava com clareza deles, né? Organizou melhor os níveis hierárquicos de subordinação, apresentou melhor quem eram as pessoas a quem ele deveria se reportar, e deu até uma reorganizada a nível de estrutura de governança, estrutura organizacional, talvez a melhor palavra seria uma estrutura organizacional para a subordinação do corpo clínico, né? Isso sai direto da tua dissertação? Sim, sim. Sim. Não, sim, e assim, muito porque eu estava à frente da área. Então, a minha missão era fazer aquilo tudo. Então, assim, eu usei muito a pesquisa para que eu conseguisse de fato, entender um pouco do cenário. Eu tinha muita autonomia para fazer e para estruturar algumas questões. Então, acabou que a pesquisa acho que serviu muito para dar esse diagnóstico do que é que a gente deveria seguir para conseguir trazer o médico para mais perto. E qual foi, assim, voltando um pouco e falando como foi que a Nayana médica interagiu com a Nayana gestora para implementar todas essas estratégias? No sentido de que você tinha essa visão, você já sabia do olhar que o médico possivelmente teria. Mas ao mesmo tempo você estava no papel de gestora desses médicos que você falou não são exatamente colaboradores. Como foi essa influência, assim, esse passo a passo? Eu acho que a primeira inquietação nasceu como a Nayana médica, né? De entender assim, o médico precisa se sentir parte, mas a empresa precisa fazer o médico ser parte. Né? Então, esse distanciamento ali de muitas vezes colocar o médico como um mero prestador e ele sendo talvez o objeto principal ali do cuidado, da assistência, né? Quem define as condutas, quem define o rumo que a saúde vai levar, a assistência vai tomar, já me inquietou de início na cadeira de médica. E depois, na cadeira de médica, eu ainda parei e pensava assim, eu disse, nossa, mas o pessoal coloca o médico dentro de uma esfera que não é para existir, porque sempre se olha num olhar, talvez ali de
um patamar maior, ou como eu vou acessar, é mais difícil acessar o médico, tem mais pormenores. Não, médico é gente do mesmo jeito, as coisas que engajam o médico são as mesmas questões que engajam qualquer pessoa, né? O reconhecimento para o médico, ele é importante assim como para qualquer um, então não difere muito. Então eu na cadeira de médico olhava e disse, gente, mas é para ser fácil lidar com o médico, né? A gente só tem que entender que precisa interagir, precisa aproximar. Então, assim, a gente não conseguia lá fazer muita coisa porque, de alguma forma, a gente não tinha buscado essa aproximação, né? E você falou que depois você transitou de empresa, e como foi a experiência do mestrado, a experiência da pesquisa, a implementação da pesquisa influenciou na continuidade da tua trajetória? Porque você me deixou o departamento lá estruturado, como você falou, e transitou de empresa. Sim. O que você levou para essa nova organização? Eu acho que eu levei muita bagagem técnica que eu aprendi no mestrado, porque eu tive disciplinas da área administrativa que eu não tinha na minha formação habitual, então eu aprendi administração, porque na cadeira de medicina, na graduação, não tem nada disso, gente. É doença, tratamento, prevenção e acabou, né? Farmacologia, anatomia, então não tinha nada dessas questões administrativas. Então, eu aprendi muita bagagem teórica, né? Eu acho que o senso de pesquisador, ele dá uma visão sistêmica muito grande, uma visão de diagnóstico, então você entra com um olhar mais aguçado em qualquer lugar. Então, acho que depois que você começa no cenário de pesquisa, você fica com um faro, né? mais apurado para que você consiga perceber e ter diagnósticos mais claros. Então, assim, hoje transitei de empresa, eu acho que depois do mestrado eu atingi uma maturidade profissional maior, né, pela bagagem, também pelo que eu vivi nessa trajetória. Então, eu estou com 12 anos aí na área de gestão e saúde. E hoje estou numa empresa fazendo um pouco mais diferente, né? Assim, eu faço hoje a área de operações, né? Eu cuido de assistência direta, eu não fico mais numa área de relacionamento, mas eu continuo tendo que fazer relacionamento médico, né? Porque o que estão ligados a mim são serviços de assistência. Então, é um conhecimento adquirido válido, e agora a minha intenção é que no doutorado eu continue aí aprofundando a pesquisa para trazer aí mais soluções para dentro da saúde. E o que você está vislumbrando para o doutorado? Porque você falou que você mudou meio que de área, né? Você saiu dessa gestão de pessoas, gestão do médico, né? Esse incremento do clima, da cultura organizacional, e está na parte de operações. São duas áreas um pouco distintas. E o que você está visualizando primeiro para o doutorado, por exemplo? O que você está pensando? Pronto, para o doutorado eu imaginei duas coisas aqui que ainda não bati, vamos dizer assim, não defini por completo, né? Mas o primeiro projeto que eu fiz foi tentar estruturar um pouco a gestão do terceiro no sentido amplo, porque dentro do mercado de saúde a gente trabalha com infinidade de cooperativas, e não só médico, né? Cooperativas de técnicos de enfermagem, de terapeutas. E hoje, dentro da área que eu atuo, hoje representa mais de 65% do corpo de pessoas, né, que atuam dentro das minhas estruturas. Então, o desafio gerencial é enorme, né? E dentro desse serviço eu faço atendimento a céu aí espalhado dentro de Fortaleza inteira, inclusive atendimento domiciliar. Então, a minha ideia é pesquisar um pouco aí, usando a inovação, novas formas de fazer, trazendo um pouco de tecnologia de como é que a gente vai gerenciar esse corpo de pessoas, né? Então, trazer também, aí traz um pouco, talvez amplie um pouco dentro do que eu fiz no mestrado. No mestrado eu pesquisei o médico, a minha ideia é ampliar um pouco mais e elaborar de fato um modelo de gestão, né, para que a gente consiga, de alguma forma, trazer a gestão do terceiro, porque no final das contas ele está com a mão no paciente, ele está com a mão no cliente, ele é um representante da empresa, né? Então a minha ideia é, de uma forma pretensiosa, montar um modelo de gestão de terceiro. Explica melhor para a gente o que são esses terceiros. Você falou um pouco, mas ficou algo mais assim, tangencial. Pronto. O que seriam esses terceiros? Terceiros são prestadores de serviço, né, que não atuam no cargo, na função de colaboradores, né, não são seletistas, mas eles estão lá prestando o mesmo tipo de assistência. Né? Então, eles são contratados por outras empresas que prestam serviço ou até por cooperativas da categoria profissional, e eles estão lá representando a empresa, atuando com os nossos pacientes, com os nossos clientes.
Então, o meu desafio aqui é assim, é como é que eu faço com que ele tenha a cultura da empresa, as práticas organizacionais, os treinamentos, que ele entenda qual é o objetivo estratégico da empresa, qual é a função que eles estão executando ali, como isso está atrelado ao mapa, como é que a gente consegue trazer esses prestadores para o senso, né, e a responsabilidade de estar lá atuando como parte da empresa, mesmo diretamente não sendo, né? Então, essa foi a minha inquietação inicial aí para a pesquisa do doutorado. É interessante, é uma expansão direta daquilo que você começou a fazer no mestrado, Sim, né? Quais sim. são os desafios que você imagina que vai acabar encontrando nesse caminho? Uma vez que é um público bem mais diverso, né? São técnicos, são enfermeiros, aliás, técnico de enfermagem, enfermeiros, é um público mais diverso. O que você acha que você vai acabar encontrando aí no meio do caminho? Eu acho que de desafios, né, é um corpo mais amplo, menos controlado, né, então assim, dentro um número intenso. Então hoje, se a gente for voltar aqui para a empresa que eu atuo, os dados lá são 60% são terceiros. Então assim, eu não posso fingir que eles não existem, porque eles representam 60% da minha força profissional. Então, eu acho que o desafio aí vai ser numérico e essa diversidade, né, tanto de categorias profissionais como a diversidade de várias empresas. Então, eu tenho várias empresas que, de fato, prestam esse serviço. E outro desafio que eu imagino aí dentro dos resultados colhidos vai ser como é que eu vou trazer todo mundo, né, por isso que a ideia de montar um modelo de gestão para que eles entendam e façam o que precisa ser feito, se responsabilizem, né, dentro do que a empresa espera que precisa ser feito, né? Só para a gente terminar, um arremate, quais habilidades você desenvolveu no decorrer do mestrado e que você está vendo que agora, pô, isso aqui eu vou expandir no doutorado, isso vai ser fundamental para a minha atuação profissional atual? Porque você hoje vai ter que gerenciar mais gente, mas algumas habilidades que você adquiriu no mestrado vão ser preponderantes não só para o doutorado, mas para o que você está fazendo hoje em dia, uma vez que você está com um grupo bem maior. Sim. O que você acha que ficou e que permaneceu e que vai ser preponderante daqui para frente? No mestrado, assim, a gente teve uma formação muito boa da área de pessoas, né? O mestrado começou com esse foco, a gente tinha uma linha de pessoas lá dentro, então, assim, acho que pessoas sempre, eu acho que é o nosso maior desafio como gestor, né? O resultado vem através das pessoas. Eu acho que me deu muita visão sistêmica, né? Que hoje eu acho que é um dos maiores diferenciais competitivos, é a gente ter a capacidade de enxergar o todo, né? E eu acho que essa inquietação ali de um certo inconformismo que todo pesquisador tem, né? O inconformismo de estar ali buscando e tentar entender o que está acontecendo e usar isso como um problema, né, de pesquisa e buscar soluções. Eu acho que isso talvez seja aí o que eu carreguei de bagagem. E um último pedido, o que você diria para as pessoas que, assim como você, pô, sou de outra área, sou da medicina, da história, do jornalismo, de qualquer área, e pô, trabalho com gestão, a gestão é algo importante no que eu faço, mas será que o mestrado é para mim? Que eu imagino que é uma inquietação que passou por... Qual o recado que você deixa para essa galera? Eu acho que assim, o mestrado é muito válido, o doutorado também é muito válido. Eu acho que o desafio de gerenciar, ele é intenso, né? Ele é muito intenso, ele precisa de pessoas muito bem formadas, muito bem preparadas, muito inquietas, né? Eu acho que o mestrado e o doutorado traz isso, né? Essa busca incessante do conhecimento, porque fazer gestão é a necessidade intensa da adaptabilidade, né? Da inovação, né? Porque a busca constante de fazer o novo na área da saúde, então isso ainda é mais latente, né? Porque a gente está em franca disrupção aí de um modelo que precisa ser revisto. Então eu indico, recomendo, né? Tanto que eu estou inquieta, estou no doutorado, quando acabar vou para o pós-doc, eu acho que a gente tem que estar insano por conhecimento para a gente ter a capacidade de resolver esse monte de problema. Eu queria te agradecer por essa generosidade, por compartilhar a história, compartilhar não só essas mensagens, mas o que você pesquisou, os desafios, as oportunidades e o quanto isso impactou na tua trajetória. Muito obrigado pela generosidade.
Bom, pessoal, chegamos ao fim desse segundo episódio do Sapiência. Eu faço questão de agradecer aqui a Nayana pela generosidade, pelo compartilhamento dessa trajetória maravilhosa. E fique conosco para mais trajetórias de pesquisa. No nosso terceiro episódio teremos o Iraquitã Gomes, que nos falará também sobre a sua trajetória, sobre a aplicação da sua pesquisa no mercado. Eu agradeço a todas e todos e fique conosco.